Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre os empreendimentos de inteligências, que são nada mais nada menos do que supervisões e movimentações de ferramentas ou seres ferramentados no sentido de fermentações para modular as concessões de inteligências, de inteirar ou desinteirar uma inteligência. E toda inteligência é um núcleo de atenção. Até por isso, nós somos uns núcleos das nossas atenções. Nós somos os nossos médicos, os nossos advogados, os nossos biólogos, os nossos químicos. Porém, sobre as divisões que nós podemos ter nesse processo de aprimoramento de nós mesmos, nas relações de inteligências, de notações, ou seja, de geometrias em desacordos materiais que vibram suas particularidades sobre a regência da natureza, porque a natureza ela é a maestra de tudo, né? Ela, no sentido dos pontos de equilíbrio que ela desencaixa pelos decaimentos das fontes primas, né? E aí nós falamos sobre os núcleos das partículas e como esses núcleos conseguem ressoar as particularidades que atendem uma matéria, a partir das forças protoatônicas e neutrônicas que dizem margear um núcleo na sua concessão, ou seu estado de equilíbrio. E aí, sobre esse núcleo, existe uma comprimentação desnuclear sobre o Sol, que é a carga insolada, né? É a eletrosfera, é a expressão material desse núcleo, é a ressonância desse núcleo com a natureza, com o comprimento de aprender a natureza de ser. Só que dessa natureza existem as deplorações artificiais, ou seja, deplorações dos movimentos vivos ou dos movimentos naturais mesmos, para desnatureza vencer a desolação, vencer o cansaço, vencer os estresses, vencer as faltas de particularidades íntimas na integração pedida pelo expoente da individualização atômica que rege, ou seja, a sua massa atômica, né? Mas aí toda a matéria ela tem o seu conser de massa. Porém, as matérias vivas elas têm a necessidade corrente de se desenmassar sobre a readaptação do manter, ou seja, a imantação de manter o equilíbrio de ser para acreditar no que é e passar mais tempo sendo. E aí a isso o ser desmarcou receitas para facilitar esse processo de ser e acreditar no que é preservação natural. O decaimento das partículas nesse desenvolvimento
ele se faz por um eco fluxo de desintegralização e aprimoração de reintegralização. Todas as moléculas da vida, elas estão nesse processo, e nessa fermentação elas crescem e controlam os seus expedientes, né, de arranjar e se desarranjar pelos intempéries da natureza. Porém, a artificialização desmontou culturas sobre, principalmente, o score das agriculturas e o que elas proporcionaram escorar, né? Essa engenharia de escorar fez as pessoas mais propensas a pensarem em formas de escorar, né? O que a gente tem como decorações, né? E isso é tão incrível, porque nós aproveitamos muito dessas decorações e nós aplaudimos os seres por elas, né? Porém, o conhecimento dessas artificializações desmontou as improvações de descapacitação dos seres, né? Ou seja, a gente consegue reconhecer o ser como uma moeda de repetir a habilidade de ser. A repetição dentro de uma loja que constrói a previsibilidade harmônica consegue disparar e conter, e até mesmo julgar se tem contendo, se está contendo ou não se está contendendo. E aí, veja vocês, né? Nós temos desse projeto, desse conter e aprender a controlar o descontido, né? Que é a emissão nuclear, dessa particularização dessa loja, sobre essas bolas aqui, ó, essas jogadas, como se o núcleo fizesse assim, ó. Só que ele faz assim tão pequenininho assim, ó, que você nem vê, mas já fez essas cordas todas. Olha o que a gente fez, né? Ctrl C, Ctrl V. Opa, eu vi que ele tem isso, eu vou fazer também. Opa, esse aqui tem, meu filho também tem que ter. Não, eu tô brincando, mas eu tô brincando sério. Então aí você pega isso aqui. Eu posso até estar falando assim, mas eu tô falando assim também. Aí você vai, ó. Aí quando pensa que não, o filho do meu filho, o neto do meu neto, a mãe do meu pai, o pai da minha avó. E aí a gente fez, ó. A gente fez um centro, uma capital e uma periferia. A gente fez uma mãe, a gente fez uma bisavó, uma avó e uma mãe e uma filha, né? E aí a gente foi fazendo, né? Aí quando pensa que não, a gente fez algo que a gente chama, né? Declama como sociedade. E aí sobre isso aqui a gente fez uma praça de associação. Essa praça, ela é o sentido dos desconcertos das associações que já estão em concerto há milhares de anos, pelo sentido da sobrevivência, sobre as denotações de sobreviver a esse núcleo, né? Vamos pegar aqui, Então, isso é civilização.
explicar isso aqui. Olha o que a gente é no espaço e no tempo. Olha o universo. Consegue ver o universo? Vamos lá de novo. Vamos tentar fazer isso aqui agora. E aí, imagine que a matéria ela também seja assim, né? As matérias que a gente utiliza. Porém, elas têm várias formas de encaixe, né? Vários tipos de organização. E desses encaixes elas conseguem entre elas se debaterem nessas improgressões de desacordoar-se com a natureza. Então a natureza tá lá, ó. Aí quando entra aqui, ó, opa, aí vai preenchendo. Quando pensa que não, a natureza fez isso aqui com essa matéria. Foi fazendo. Dentro do seu núcleo de sítio ativo, né? Nós nem viu. Aí quando pensa que não, ficou preso. Tá preso. A natureza tá presa aqui, ó. E o que seria isso? Né? This is the orange. This is the orange. E aí quando ela passa, e aí continua esse processo, né? Aí quando ela passa a não aguentar mais, olha o que a natureza vai fazendo. A natureza vai mudando a partição. E aí vai estragando a laranja. Por causa que ela precisa de um contato. É natural que esse contato com o ser despanhe ela para continuar essa natureza ter um percurso. Então ela é uma tomada, né? Quando alguém pega ela, olha só o que acontece com esse alguém. A gente tem um camarada aqui, ó, que pegou essa injeção de energia, né? Ele pegou, e aí olha o que ele fez, olha o que aconteceu com ele. Ele foi contaminado. Aqui, ó. Começou a contaminar ele, ó. Aí quando pensa que não, quando ele morde isso aqui, ó, isso aqui entra pro organismo dele, gera atividade nele. E aí o organismo dele, ele precisa de inaugurar esses regentes moleculares para se familiarizar com os ritmos de ordenação de tomadas, de colhidas, de acolhimentos. E quando pensa que não, ele tá olhando, ó. Ele tá olhando laranja. Ele tá sentindo laranja assim, ó, saindo dele, assim, ó, expressando dele. Então isso é a natureza, né? A natureza é uma bola de tomada, né? A gente tem as tomadas do olho, as tomadas de conexão da mão, do ouvido, né? E aí a cada entomada ela tem as suas feixes, né? Os seus feixes de dados. E aí a gente tem tomadas que tem mais feixes de dados de acesso para o ouvido, mais feixes de dados de acesso para os órgãos internos, mais feixes de dados para o olho, mais feixes de dados para os narizes, né? E aí dessa tomada a gente sempre pega uma e depois decai essa uma, né? A gente faz de 1 para os sistemas, né? Um set, um deck de 7. E aí tudo bem, né? Deixa eu ver aqui, ó. O que a gente faz? A gente desvela
essas tomadas aqui, ó. Agrupar, se vai dar. Agrupar. Vamos lá. E a gente tem um dadinho. E esse dadinho ele é capaz de mudar você e mudar as suas partículas de atenção. Logo, quando você comer outra laranjinha dessa, ou quando você se intomar dela, essas suas partículas de atenção já vão estar bem mais fortes, bem mais adaptadas, familiarizadas com essa distorção, a ponto de desencontrar mais fácil o equilíbrio dessa natureza, dessa atividade, e de não ser contaminado por ela, né? Encontrar uma forma de vibrar sobre essa tensão, ó. Legal, né? Então é mais ou menos isso. E aí a gente tem as operações logantes, né? No sentido de elegâncias mesmo. Logar é quando você tem os L's, os 4 L's, os 4 não, né? Os N's, a gente vai ter N's de números, né? De L's. E L's são o que? L's para nós são faces de uma geometria. E esses são L's, ó. Porque toda geometria ela tem os seus ângulos, né? E os seus ângulos para nós são o que a gente chama de cantos de desvio, de dispercussão. Então, esse canto aqui, dependendo do núcleo dessa partícula e da vibração que chega no núcleo e desnucleariza isso, esse núcleo ele vai mandar para cá, e para cá vai para cá, então vai costurar uma reação de particípio. Então essa reação de particípio ela vai dar lugar do que era antes, né? Ou seja, para a atividade, para a ATV que chega, né? O embrião, né? O ritmo da coalizão, do contato. Porque até mesmo um sol tem vários hits. Ou seja, aqui pode ser na primeira hora, aqui na segunda hora, na terceira hora, na quarta hora. E aí a gente tem vários hits, né? E aqui no meio-dia, né? E até mesmo para esses hits aqui, ó, essa matéria aqui, ó, esse sítio ativo, ele vai ter os seus dishits nucleares. Porque isso comunica com a matéria, né? Isso comunica com o ambiente. Isso comunica com o saldo de probabilidades de status. E como o ser humano ele está sempre procurando os status do tempo, né? As previsões. O nosso corpo ele já se programa para comunicar as imprevisões dos tempos que a gente já passou. E isso é a memória, né? Memórias de atividades moleculares. Então aqui a gente já vê outro tipo de memória, o desgaste interior, a interiorização do exterior, a coligação energética muito fina, muito nobre dos consensos exteriores. E a gente tem isso perante os riscos que são elegidos nos lugares. Então os logs, né? Eles pegam os logaritmos. Logaritmos.
ritmos. Quando você chega num lugar, você pergunta, você vê o ritmo e as condições de encontrar esse ritmo. E aí essas condições são operações de contrações fisiológicas. E todas essas operações fisiológicas gastam energia. Toda a energia gastada, ela se pergunta se não vai faltar. E aí tem toda essa operação gerencial do organismo. E o que isso é para nós? É uma atenção, né? Isso é com sentimentos de imposição fisiológica, né? Então, esses consentimentos de imposição fisiológica, alguns nós conseguimos colocar na gerência. Ou seja, a gente tem movimentos voluntários e alguns não. Movimentos involuntários. Aonde que eu quero chegar com isso? Que dentro dos acontecimentos da vida e dos empreendedores dessas tomadas, essa sabedoria trouxe para nós vários tipos de operações e operadoras. E aí esses tipos, eles têm domínio dessas inteligências, né? Das ações orgânicas no sentido voluntário e no sentido involuntário. Então, existem coisas no organismo que a gente pode comandar para poder fazer os DNAs se aniquilarem, fazerem cordas, né? Se acordoarem nas ações das menções dimensionadas pelo núcleo que diz atender a nossa colocação de integralização num ambiente, a nossa regência, por demanda arquitetural, né? De buscar as notas de eletronizações, ou que a gente chama de neutralizações. Agora tem coisas que a gente não pode fazer, né? Que o nosso corpo já faz por natureza, né? E aí esse movimento involuntário, ele tem crescido bastante por facilitações de acesso, né? Aqui, ó, facilitações de acesso colocam a involuntariedade na sequência do ritmo. Então, sabe quando você escuta uma música e você começa a dançar, ou uma vibração? Não é espírito e nem fantasma, não. Isso até na consideração pode até ficar sendo, porque nossos antepassados que foram domestificando e afinando as matérias para poder chegar nas matérias que a gente tem hoje. Mas as matérias que a gente tem hoje, elas têm um gradiente convulsional de consonância instalada nas desassociações de tramas nervosas em nós, que nós desinervamos elas por ritmos com facilitação, né? Nós temos essa facilitação orquestral e as operações, elas se tornam muito mais fáceis de chegar nos nossos antecedentes e conseguimos drenar os ritmos a partir das estacalizações ou destaques nas instalações e destomar os drenos de contração nervosa, que não são tão exigentes assim, graças a esses
esses sacrifícios, né? Ou esses que a gente até fala fantasma, espírito, mas não, esses essas operações, né? Que já são operadas há muito tempo. E o que acontece? Acontece sobre as geometrias e as coligações geométricas. Os cantos, eles dizem vibrar os desencantos em nós. E aí, quando a gente se conecta, a gente se encanta. Mas enquanto a gente não conecta, a gente se sente desencantado sobre aqueles que estão encantados. Então é sempre uma quadrilha, né? A gente está aqui, né? A gente está nessa quadrilha. E aí a gente chega nessa quadrilha. E aqui, ó, vamos desassociar essa imagem aqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, ó. E aí a gente tem essa quadrilha aqui, ó. Beleza. Essa quadrilha de X resolução. E aí a gente chega. Chegamos na festa, chegamos na quadrilha, chegamos na aula, chegamos em qualquer lugar que seja. E aí o lugar ele já tá quase que... Não, vou montar outro. Vou pegar um outro aqui e vou montar. Vamos lá. Vamos copiar isso aqui. Quero copiar isso aqui. Agora sim. Nós chegamos num lugar. Beleza. E o seu lugar ele já tá meio que desacordado, né? E aí a gente chega nesse lugar aqui, ó. Oi, tudo bem? Aí, tipo assim, a gente... Nesse lugar que a gente chegou... Pô, nós chegamos até aqui, hein? Aí nós chegamos assim, aí tá todo mundo vibrando. Aí a gente cumprimenta esse... Oi, tudo bem, tudo bem? Aí a gente cumprimenta esse... Tudo bem, tudo bem? E aí a gente percebe que todos eles estão encantados. Só que quando a gente bate neles, a gente percebe que a gente não está encantado. Aí a gente vai cumprimentando, vai cumprimentando. Aí quando a gente chega aqui, opa! Aí o que acontece? A gente consegue o encanto. E a gente se transforma. E aí esse núcleo das razões nos manda para um lugar que vai nos receber. Aí e aí a gente se encanta com esse daqui, com esse canto aqui, ó, e forma uma corda. E aí quanto mais a gente vai acordando, mais a gente vai ficando igualzinho, ó, afinadinho. Entendeu a jogada? Aí chegou esse aqui, ó. Aí esse aqui chegou também, ó. Esse aqui chegou. Oi, tudo bem? Aí passou pela porta, né? Tudo bem? Aí aí já passou pela porta. Aí cumprimentou esse aqui, ó. Aí foi desencantando, né? Aí, tipo, ó, encantou um pouco pra cá. Aí mandou pra cá. Aí ele cumprimentou esse camarada aqui. Aí esse camarada falou assim: ó, isso aqui, né? Aí, opa. Aí foi batendo. Até que ele chegou aqui no núcleo, né? Na corda. E se eletrocutou. Fez aquela reação assim. E aí. Pode ir pro seu lugar. Aí ele vai pro seu lugar. Aí entra aqui. Aí à medida que vai ficando aqui, né, ele vai encontra seu oposto. E aí o seu oposto faz uma corda com ele. E aí eles desacordam. Mantém o seu encanto. E desassociam a geometria, né?
Tá, beleza, a gente já falou que tem essas variações e essas formulações, né, de atividade. Então nós temos as capturas de denotações ativas e dos seus tempos de desativação. Só que aí a gente tem, presta atenção, a gente tem isso daqui, ó. Espessura, beleza, Ctrl C. Para toda a geometria a gente tem os raios, né, que são os vetores e desses raios, né, a gente vai ter sempre a previsibilidade do raio, né? O raio, ele faz assim para nós, ó. Ele é o meio o meio de vibrar, né? O meio do núcleo, né? De uma instalação. Deixa eu ver aqui. Então aqui a gente pega isso aqui e faz isso aqui. Então a gente tem esse raio aqui. Esses raios. Beleza. E tá. Dependendo do elemento que eu treino, da fonte que eu forneço para esse camarada aqui, ó, ele vai rodar e vai sempre parar mais ou parar menos em algum lugar. E aí essa roda vai fazer o quê? Essa roda ela vai formar a engrenagem de desassociação desse camarada aqui, ó. Então aqui, ó, o raio, né, e o desraio, ó, aos dígitos de raio. Só que tipo assim, à medida que ele vai balançando, né, ele vai desencontrando os seus pontos de parada, os seus pontos de freio ou o ponto de não freio, né? E aí olha só para você ver. Calma aí. Aqui, ó. Aqui ele parou aqui, ó. Aí quando ele para aqui, ele sempre vai para cá, ó. A onda dele sempre vai para cá. E aí a gente pode medir todas as paradas possíveis desse compassor aqui, ó. Então olha só, todas as paradas possíveis vão nos levar a todos os resultados possíveis. Logo a gente tem uma tabela de resultados. E aqui a gente só tem isso aqui, ó. A gente vai ter a fonte, tipo de fonte, energia da fonte e conversores de fonte, né? E aí os desvios de fontes também. Vamos pegar aqui essa tabela assim. Vamos por 4. A gente podia pegar até mais informações, né? Mas aqui nessa tabela a gente coloca assim, ó. A gente vai ter uma fonte para essa engrenagem. A gente vai pôr assim, ó, atividade da fonte. A gente vai, vou colocar aqui, ó, os pontos e os pontos e os produtos de pontos, produtos de elevação, ou seja, a percussão, né?
Produtos de elevação a gente coloca aqui, ó, percussão de ponto. E aí pronto, né? Tipo assim, toda a fonte que a gente emitir, né? Tipo, vai ter um timbre. Então a gente coloca característica, a gente coloca aqui, ó, um timbre. E aí a gente vai e testa, ó, as atividades para esse timbre, né? Tipo assim, a fonte, ela é a fonte de violão, do timbre de violão. E aí a atividade da fonte a gente coloca, vamos testar com 10. 10 o quê? 10 raio, né? Então a gente coloca o raio no 10 aqui, ó. Vamos pegar o raio e a gente coloca o raio no 10 aqui, ó, na hora 10, por exemplo. Aí a gente vai ver todos os pontos, né? Aqui, ó, em todos os pontos. Ou a gente pode limitar esse ponto e ver um ponto só, né? Pontos de parada, que é o produto de elevação ou percussão. E a percussão é o caminho desse ponto, né? Então veja só você. Nesse raio aqui, ó, aí a engrenagem ela vai parar aqui, ela vai ficar mais aqui, ó. E aí todas essas coisas vão formar o quê? O desencontro de ponto, né? Esses desencantos de pontos, eles vão formar associações de sobrevivências ou calonizações, que são conversas de retrações nervosas, né, para descarregar os nervos por causa das batidas aqui, ó. E olha só como que a gente faz as correntes da engrenagem, as correntes, as marcações, né? Tan, tan, tan. E aí, tipo assim, quando a gente sabe que tem essas marcações, beleza. O que a gente tem que fazer no sentido, né? Ela tem essa daqui. Opa, se eu quero aniquilar esse estresse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um diametralmente oposto. Eu tenho que dar uma fonte que diametralmente oposta vai frear o circuito, vai criar uma corda com essa coisa. E a gente já sabe, aqui, ó, quando bate aqui, a gente tem um campo aqui, ó, um espaço aqui, ó, que é certo que vai cair nesse espaço. Então a gente tem que preencher esse espaço. Como é que a gente faz isso? A gente coloca uma matéria aqui ou imaterializa isso aqui, né? Vamos imagens. Como um manchão mesmo, a gente desmancha aqui. Por exemplo, assim, ó. A gente coloca alguma coisa aqui, ó. Um bolos, uma coisa assim. E aí sempre quando ela bater aqui, ela vai ter a chance de se aniquilar, né? Aí essa corda ela vai se aniquilar e não vai ficar vibrando. Logo isso aqui, ó, vai diminuir. E aí quando isso aqui diminuir bastante, vai ser digerido, né? Não vai fazer efeito e a gente tira isso aqui, ó. Sacou? E aí sempre vai trabalhando assim. Por quê? Esse é a nossa vida, né? Esse é o tempo, esse é a vida. Então, como eu falei num vídeo passado, né, vocês podem olhar no canal, todos os núcleos de atenção, eles são formados pelas matérias-primas. E a gente é o ponto primo de detectar essas matérias-primas. Essa detecção, ela desamplia a gente ou desamplia a gente. Por quê? Por conta do processo de decaimento energético, da desampliação da energia. O que é isso? São as cordoações dos tempos, né? Das intempéries,
que fazem pontos de finalização, né? Então, em todos os lugares que a gente tem pontinhos de declínio da energia. E esses pontos são núcleos de tensões de vibração de atmosfera no tempo. E eles são o que? Eles são fótons. Eles são pacotinhos de energia que desvibram ou sobre o acesso deles. Então eles são oxigênio, sacou? Ou eles são água, ou eles são gás carbono, são moléculas. E essas moléculas, sobre as injeções delas no organismo, elas também fazem as suas perfusões. Porém, essas moléculas, sobre as intempéries materiais, elas ficam mais rápidas ou mais devagar. E nós estamos ao tempo todo alimentando desses dados, dessas moléculas e desses conjuntos de reações ambientais. Um exemplo é as ondas solares. Outro exemplo é os calores, né? Tanto artificiais quanto os próprios calores que a gente sente do Sol ou de contatos, de colisões com outras pessoas. E aí tudo isso vai decaindo e vai formando nos seus decaimentos as suas preferenciais que nos alimentam. Então, veja só, nessas capturas de denotações ativas e dos seus tempos de desativação, nós conseguimos trabalhar com fontes, né? E esses trabalhos com fontes, eles investigam a ampliação e a desampliação provável, né? E se a gente pegar isso aqui, ó, e destacar isso como uma bola de futebol, eu acho que todo mundo aqui vai entender do que eu estou falando. Que é mais fácil falar de uma coisa assim do que de uma coisa tipo um comprimido e alguma coisa nesse sentido. Então, se o jogador de futebol ele vai direto para o campo de futebol jogar futebol, ele tem um campo e tem suas regras, e ele sabe que dentro desse campo fechado e dentro das particularidades das matérias que ele trabalha, ele é a fonte e o campo é as regras, né? Então toda vamos pegar aqui, ó. Campo de futebol. Então, ó, a gente tem um campo e uma bola. Vou tentar pegar essa. E aí, dependendo da bola, a gente vai ter, ó, várias qualificações de bola, né? Várias performances com a bola sobre o campo. E aí o campo ele também tem a sua performance. Então, se a gente vibrar, né, sobre uma fonte, sobre um jogador, essa bola aqui, né, ela vai ter a sua promessa, né? A promessa dessa bola sobre essa fonte é assinada por essas tabelas, né? Tabelas de jogadores. Para um jogador, a tabela que ele pode chegar é isso. Só que para cada passe de jogador, para cada atividade de fonte e para cada espaço, né? Ele tem ele constrói uma tabela, né? Se ele chuta para frente aqui, ele pode vir para cá e para cá.
E aí a gente tem esses montantes, né? Desmontando em nós. Vou pôr aqui, ó. Montantes de tabela de jogadores. Só que a gente está colocando um exemplo aqui de um campo com regras e uma fonte, né? Um núcleo de atenção, que é a bola, e os registros desse núcleo, que são os diametralmente opostos, que são, no caso, com significado, são os goals, os logos, né? E aí, bom, se eu pegar esse campo aqui, ó, e fizer assim com ele, ó, a gente vai ter o relógio, a gente vai ter a engrenagem, a gente vai ter a roda. Então, e o decaimento dessas acelerações e desacelerações sempre mexe com o núcleo, o eixo, de uma forma. Então a gente tem as marcas de eixo, de atenções. E aí, para cada jogador, nós construímos eixos preferenciais. E esses eixos preferenciais, né, esses, no caso, átomos, que eles vão ter, né, eletrosferas preferenciais. Só que um jogador, ele pode fazer modificação no seu eixo, né? Se esse jogador ele tá com o eixo assim, eu posso fazer o eixo dele ficar assim, ou eu posso fazer o eixo dele ficar assim, e assim sucessivamente. Então tem as alterações de eixos, e essas alterações elas podem ser contagiantes, constantes. Porém, o que diz constante isso? São as pinças, né? As pinças são regras de acordos intimidificados por preservantes de reconhecimento. Então, se você leva um amigo seu para um campo de futebol, você sempre vai tender a jogar parecendo para o seu amigo te ver. Parecendo no sentido de que você vai ser o ator, o vetor que seu amigo diz importar de te ver. Porém, isso não quer dizer que você é assim. É por causa das suas adaptações de eixo, né? E aí o amigo, ele consente essas adaptações. Você entende? É uma trama de consensos nervosos que faz nas particularizações de ritmos juntados às contrações que marcam as máscaras de acesso em rede, né? Ou seja, isso tudo é subliminar, mas é como se fosse em nós submarinos que, na presença dos indivíduos, eles aparecem. Então isso aqui tudo é submarino, mas quando eles, na presença dos amigos, eles emergem, né? Eles emergem para dizer, né, para sacar a amizade que é empregada, né, nessa consideração. E aí a gente vai desses amigos a gente tem os tipos de interesses, né, que a gente faz a amizade, e a gente gerencia esses acordos. Por quê?
Porque se o seu amigo te vê no campo, né? Ele tá lá te assistindo e aí você tá lá no campo e ele te vê e você não parecer que é amigo dele, ele vai ver outra pessoa, ou ele vai assumir um estado de desconfiança da amizade, porque ele não conhecia essa pessoa, até que você apresente esse tipo de jogador pro seu amigo, né? Então a gente tem esses tipos de interesses nos sentidos de relações. E aí a gente precisa gerenciar esses tipos de interesses por acordos de lojas. Esses acordos de loja, essa corda em loja, são temáticas admissionais pelos extratos de horas ativas em padrão de imposição de venda amostruária. Então você vai ter sempre lojas com padrões, né? E padrões, lojas com padrões, atendedores com padrões. E esses padrões são suas regras de ser amigo dessa profissão. Então, regras de ser amigo dessa profissão. Aqui, desmonta eixos de contenção das atenções desacordadas no itinerário, né? Nesse itinerário, porque assim consegue se domar danos que sempre são possíveis, né? Como as intempéries do clima. A gente tem as intempéries que são previstas e as imprevistas. Aqui. Bom, intempéries, tipos de interesse, gerência e acordos lógicos, regras. Bom, então aqui você consegue compreender mais ou menos como que acontece essas variações de inteligências. É sempre pelo eixo de subliminar a chama de um submarino, né? Então a gente tem as subtrações rítmicas até chegar na corda lógica, acordo lógico, no lugar do ritmo que acessa as divisões ordenadas da harmonia em roda. E aí todas as rodas são compassos, né? Rodas são compassos. E aí o alfabeto o alfabeto se tornou uma roda, porque são ferramentas de rodar a subliminar
subliminar divisão de partículas. E aí a gente tem várias técnicas subliminar de divisão de partículas, né? Que são os eixos de ganhos, os falsos enganhos, né? Mas aí a gente vai falar no próximo vídeo sobre isso, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, né? A nossa atenção vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar mais sobre esses tipos de inteligência. Um abraço para vocês. Fui.